Primeiro eu vou dar uma de professora, depois eu converso. Celulares. Não esqueçam de desligar os celulares. Às vezes, na hora das vibrações, na hora do passe, às vezes a gente vai dar passe numa pessoa e o celular dela está tocando baixinho no bolso. Dá uma vontade de atender? É porque mulher é curiosa, né? Marisala, vai que é Jesus ligando. E quer falar comigo, né? Então, gente, vamos desligar os celulares, vamos ficar meia horinha só longe deles, que se alguém desencarna, na hora que a gente sai daqui, a gente fica sabendo. Se nasceu, a gente vai ficar sabendo do mesmo jeito. E se for alguém procurando para cobrar, ele que espere, entendeu? Bom, outra coisa, nós estamos chegando aqui, eu vou falar nós, porque eu estou bem no meio, muito entusiasmados. Então, a gente fala alto, conversa, abraça e anda. E o plano espiritual, coitado, fica assim, meu Deus, vamos fazer esse povo sentar e se conectar ao trabalho para poder formar um campo bom. Então, vamos fazer isso quando a gente chegar, fazer silêncio e nos conectar com o mais alto. É aquele horário que a gente tem para falar para Jesus todas as nossas queixas. Olha, vamos pedir para Maria, porque ele leva para Jesus imediatamente. Mãe pede, o filho atende. Então, é um truque que a gente usa. E agora um convite para frequentar os cursos da casa. Em agosto começa o ciclo básico do Espiritismo, aos sábados e terça-feiras. Sábado é à tarde e terça é à noite. É um curso curto, para quem não conhece nada do Espiritismo, é um curso excelente para se iniciar. E outra coisa, muita gente, às vezes, vem, entra, não conversa com ninguém, sai e a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Não é que nós somos fofoqueiros e queremos saber da vida de todo mundo. É que, às vezes, tem pessoas que estão com depressão. Tem pessoas que não têm, às vezes, ninguém para conversar em casa. Se quiser conversar, aguarda um pouquinho depois do trabalho. A Heleninha e eu, os maridos ficam esperando, né, Heleninha? Os nossos maridos não esperam tranquilamente. A gente espera depois do trabalho, conversa, troca uma ideia, faz um encaminhamento, a Heleninha encaminha para orientadores ou para trabalhos especializados. Não vão embora tristes, magoados e nem com questionamento. Nós estamos aqui para ouvir. E o dia que a gente tiver que pegar alguém também para poder conversar, nós vamos procurar vocês. Olha, gente, as doações estão baixinhas, de tudo. Mantimento para as cestas. Hoje eu não vou nem falar só do macarrão. O Evandro foi comigo a Minas e ele viu lá o uso do macarrão espaguete. Não é verdade? É verdade. A esposa dele também foi. Então, gente, o espaguete rende mais, mas a cesta básica precisa de tudo. Então, vamos fazer doações. E as roupas e utilidades domésticas também. Eu estava até comentando com a Heleninha que essa semana uma amiga trouxe. E eu achei tão bonito quando ela me mostrou, tudo lavado e passado. Olha que capricho. Ela está doando com amor, com carinho, com respeito. Então, já traz tudo prontinho que é para doação e também para os bazares, né? Agora vamos ao trabalho da noite. A leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial vai ser a Águida, as vibrações gerais e do passe, a Leila, as vibrações das águas e a prece final, o Wagner Risso. E hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez o Evandro.
O Evandro já morava no meu coração. Agora, então, ele mora no coração até as próximas reencarnações. Ele andou 400 quilômetros no sábado e 400 no domingo de volta para ir comemorar conosco os 90 anos do Centro de Minas. Foi fazer a palestra, foi muito bem recebido. Às vezes eu recebo mensagem de lá perguntando quando que ele vai voltar. Em breve. Em breve. Ele parece que gostou do ambiente, tudo. Então, é uma pessoa que nos traz muita alegria. E ele vai falar sobre o capítulo 18. Um tema, assim, bem facinho, a porta estreita, aquela que a gente procura mais larga para entrar, né? E, ao final do trabalho, vamos continuar sentadinhos, porque, se Deus quiser, haverá uma psicofonia por ele, tá bom? Então, vamos agora ao trabalho, que Jesus nos abençoe, que todos tenham um trabalho de muita paz e muita luz. Obrigado. Boa noite. A porta é estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros, um pedido formal de desculpa. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida a ofensa, pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com a espontaneidade. Agora, fazendo uma conexão maior com Jesus, nosso Divino Mestre, Maria de Nazaré, que juntos aqui, com certeza, como disse a Marisaura, a gente pede para a mãe e ela corre para ele dizendo o que estamos buscando, e com certeza vamos ser ouvidos. Nesse ambiente maravilhoso de tanta paz, apesar de às vezes termos um dia tão atribulado, chegamos aqui em busca desse consolo, dessa paz, desse equilíbrio, e temos a certeza que vamos encontrar, porque os espíritos estiveram aqui protegendo esta casa, preparando para que tudo seja feito harmoniosamente, e a gente tenha uma noite assim de muito proveito, que possa também o Evandro ser totalmente iluminado, que suas palavras venham cair nos nossos corações como bálsamo e aprendizado, porque a gente tem que seguir caminhos onde a gente sempre possa aprender e crescer. Que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, porque ele já deixou o caminho traçado, e basta seguir esse caminho que ele deixou por amor a todos nós. Que assim seja. Obrigado, hein? Amados irmãos em Jesus, que a doce e suave Mãe Maria de Nazaré nos guarde e nos abençoe a reunião da noite de hoje. A nossa querida Marisaura teceu algumas falas sobre a gente, sobre nós, né? E comentou do celular. Não é o tema da palestra, é só
Uma famosa universidade do estado de São Paulo, eu acompanhei um pouco isso de perto, ela se surpreendeu, o setor de tecnologia e de comprovação de laudos técnicos sobre veracidade da informação, porque uma mulher aqui em São Paulo, ela recebe no WhatsApp, após 6 meses do desencarne do marido, uma mensagem dele. E eu, na minha experiência mediúnica, eu tive 2 experiências interessantes com aparelhos telefônicos. Uma ainda com aquele aparelho antigo de discar, mas era uma época da minha vida em que eu estava sem dinheiro, não tinha como pagar a conta, naturalmente, foi cortado, já fazia para mais de 6 meses. Inclusive, o fio não estava mais conectado à rede, do poste para a residência. E no domingo esse aparelho toca. E eu estranhei. Mas acostumado um pouco com a peripécia dos espíritos, atendi. E era uma irmã de uma casa espírita, da Zona Leste também, dizendo: vou matar o meu marido e depois me mato. Estou resumindo a história, né? Primeiro ela diz assim: foi muito difícil falar com você. Eu imaginei o quanto, né? Não estava a linha estava desligada. E eu falei: que mulher de fé. E que merecimento. Ou dela ou do marido que ia ser morto, né? Porque aí eu intervi. Merecimento meu não, porque eu de pronto falei: não mate, deixa que eu vou. Você é mãe de família, você não pode deixar essas crianças. Eu posso ir preso. E lá eu evangelizo. Aí ela riu, já acalmou e a gente resolveu. E um outro telefonema já no Nokia antigo, sem fazer propaganda da marca, aquele Nokia antigo cinza. Ele toca, eu atendo, ouço a voz, a pessoa me passa o endereço para visitar uma pessoa doente. E eu vou. E depois eu ligo de volta e digo: olha, já demos o passe, está tudo certo, esperamos em Deus que ela melhore. E ele falou: mas eu nunca liguei para você. Eu nem tenho parente nesse bairro que você citou. E ele emendou: eu nem gosto desse bairro. Era uma pessoa que tinha uma empáfia espírita. Espírita tem empáfia, não tem problema. E muito dinheiro, no caso dele, e eu com pouco. E ele não tinha mesmo, ele falou: jamais. Eu fui uma vez nesse bairro para nunca mais. Né? Então a tecnologia está aí. Quem sabe um dia eu venho aqui fazer uma palestra sobre transcomunicação. E vocês vão se surpreender, não com a palestra, mas o que acontece nos meios tecnológicos. Né? Os espíritos sopram ou se comunicam onde eles querem. Mas vamos lá. O capítulo da noite de hoje, ele fala dessa questão da porta larga e da porta estreita. É o capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus falava por parábolas, isso muitos que já ouviram outras palestras ou estudam sabem disso. O idioma era muito pobre, o recurso alfabético muito pobre, muito simples. E era muito comum parábolas. Uma analogia, comparar algo com outra coisa para poder explicar para aquelas pessoas simples. As cidades antigas, elas tinham uma porta estreita. Era uma entrada muito apertada. Uma entrada que, às vezes, por exemplo, passava apenas um animal e uma pessoa por vez. Quando eles estavam preocupados se a cidade não ia ser invadida ou controlar o fluxo de pessoas, então eles colocavam soldados nessa porta estreita, fechava a porta larga e a porta estreita facilitava a fiscalização. É mais ou menos com o nosso imposto de renda, né? Principalmente nós que somos professores, quem é funcionário público, principalmente da categoria de professor. A porta é bem estreita, não tem como fraudar o INSS lá a receita. Não é um leão, é um dragão que tem lá. Pega. Então, se o professor não pagar, o dragão pega. Para os outros é um leãozinho. Bravo, mas é um leãozinho. No nosso caso, não, é um dragão. E é muito estreito. Então,
essa porta estreita fiscalizava o fluxo, principalmente de entrada e de saída. Principalmente à noite, fechava-se a porta larga e deixava a porta estreita. Isso facilita para os guardas evitar qualquer tipo de ataque. Além da porta estreita, tinha uma outra nos muros, um outro buraco ou um outro orifício, que é a agulha. Essa agulha ainda é possível, se você tiver em condições de viajar para Israel, você vê isso. Se você visitar a Grécia Antiga, em Roma, também ainda tem os vestígios disso. Imagina um muro e um orifício comprido, mais ou menos de 1 metro, 1,20 m de altura, por 15 a 10 de largura. Agulha. E ele era feito na forma de uma agulha, ele lembrava uma agulha. Por isso que Jesus falou, olha, é mais fácil, né, um camelo entrar pela agulha do que um rico entrar nos céus. Né? Já a porta larga passava de tudo. Então passava carroça, um número maior de pessoas, e naturalmente que a fiscalização ficava mais difícil. Então Jesus usa essas portas como analogia, né? Tem gente que prefere andar na terra pela porta larga. Tudo pode, tudo convém, tudo está certo, é um oba-oba. Porque a porta larga, do ponto de vista de que tudo pode, vamos lá, você não precisa colocar regras sobre você. A doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, ela não nos coloca regra, se a gente pode ou não pode, isso ou aquilo. Ela nos dá uma régua ou um instrumento de leitura sobre isso. Posso sair bebendo? Aí logo vai ter aquele que vai dizer, mas eu bebo social. Tudo bem, tem um monte de gente que começou socialmente e depois parou na rua. Mas não estamos aqui para puxar a orelha de ninguém, é só para analisar. Será que eu posso sair usando maconha? Então, será que convém para o cristão espírita? Ah, mas é que alivia minha dor, mas o médico recomendou. Mas já temos o canabidiol e outros derivados aí que ajudam muito quem tem alguns problemas. Então, a doutrina espírita, inclusive, ela nos empurra ou nos aponta o caminho da ciência. Será que eu posso sair brigando, batendo em todo mundo, gritando, dirigindo como um louco? Isso é a porta larga. Será que eu posso aceitar propina? Oferecer propina? Essa é a porta larga. Então, a porta larga, ela não coadula, ela não combina. É como água e óleo para o cristão. O cristão ele tem que estar atento. Não estamos com a doutrina espírita, e nem eu estou aqui cobrando santidade de ninguém. Mas é uma leitura que a gente tem que fazer. Será que eu posso ser agressivo com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus amigos de trabalho? Será que eu posso sair fraudando as coisas, enganando, mentindo, me vender, aceitar qualquer coisa? Então, essa é a porta larga. A porta estreita, um exemplo, é essa porta, um trechinho que acabaram de apresentar aqui. A moça vem fazer uma doação e entrega tudo lavado, passado e limpo. Isso é porta estreita, dá trabalho. Eu me recordo aqui, na época do nosso querido Abílio, trabalhei com ele na terça-feira aqui por um bom tempo, conheci, convivi, e era a gestão dele como administrador da casa. Eu me recordo que o Paz de Amor recebeu 300 pares de sapato de um fabricante. Veio aqui, ofereceu e mandou. Todos pé esquerdo. Olha que maravilha. Né? Uma pessoa maluca. Ele queria se livrar, provavelmente, de um erro lá de confecção. Quer dizer, o pobre
que vista assim, que entorte o pé? Ou vista um só? Que história é essa? Tem gente que acha que a doação na casa espírita é ecoponto. O Paz e Amor não é ecoponto, não. Se a sua televisão está queimada, não é aqui que você deve entregar. Mas o pobre arruma, é baratinho, então arrume você, entregue consertada. Essa é a porta estreita. A porta larga é essa porta estranha. É aquela porta, olha, vê que interessante, é um puxãozinho de orelha para os médios. A porta larga é aquele trabalhador espírita que está num grupo de estudo, nunca compra um livro. Se ele não compra por não ter dinheiro, ele que avise o dirigente. E se o dirigente for bom, estiver andando na porta estreita, ou ele compra, ou faz uma vaquinha, ou se vira e traz. Doutrina espírita é esforço. Agora, nem o livro você traz para o estudo? Nem leu? E tem gente que traz e não leu. Isso é porta larga. Ah, é que eu não entendo. Não entende? Pergunta. Estamos num grupo de estudo para isso. É o lado professor, tá? Cobrando. Eu já lido com criança, adolescente, não tem caneta, não tem papel, não tem nada. Agora um espírita também, não dá, né? Então, essa porta estreita é a porta que convida para uma leitura sobre nós mesmos. Como que eu tenho andado, não é o outro. Se o outro está na largueza das portas do mundo, o problema dele. Claro, se é um filho, se é alguém muito querido, se é um amigo fiel, que a gente pode dar uma correção educada. Principalmente se a pessoa permitir. Para os meus amigos, que são poucos que convivem comigo, são bem poucos mesmo que convivem comigo, porque eu sou insuportável. É uma vibração que ninguém bate no meu portão, ninguém quer fazer churrasco comigo. Quando eles ligam, o churrasco já acabou. Mas esses que convivem comigo, eles ouvem o que tem que ouvir. Porque são amigos. Mas são amizades de 40 anos, 50 anos, eu nunca mandei eles para lugar algum. Eu nunca alterei a voz com eles. Mas quando tive que falar, falei. Eu tive um amigo que começou a aprontar umas coisinhas erradas e eu falei assim, olha, eu estou vibrando para você ir preso. Ô, Evandro, você tem que vibrar para dar certo lá as coisas. Eu falei, não, eu quero que você vá preso, porque eu quero mandar na caixa de alimentos, de doação para você, algumas revistas eróticas, mas de homens. Eu quero ver a cara dos presos quando abria a caixa. Aí ele falou, sério que você vai fazer isso? Eu falei, não tenha dúvida. Para ver se você toma vergonha na cara. E acorda para a vida, porque é um amigo. Um amigo para andar na porta estreita. Porque eles estavam fazendo coisa errada, vai ter a minha anuência? Nunca. Então, veja bem, essa porta, ela é um convite. E olha que interessante. No Livro dos Espíritos, da questão 920 à questão 957, é um capítulo que trata, o tema é interessante, o título, Penas e Gozos Terrestres. A gente adora os gozos terrestres. Das penas a gente não gosta. A gente até se compadece quando alguém é apenado, ai, coitadinho e tal, né? Não queremos e não entendemos quando essa pena recai sobre nós. Logo é assim, porque Deus esqueceu de mim? Onde está o meu mentor que não viu? Eu vou falar onde ele está. Ele está do seu lado, ele viu, te falou, te chamou, puxou sua orelha, deu atenção e você fez ouvidos moucos. Não quis saber. Lembre-se, mentor, ele vai respeitar o teu livre-arbítrio.
E quando houver uma intervenção, saiba que é para o seu desencarne. Eles fazem. Se tiver que fazer, eles fazem. Em nome do benefício seu. Para você parar de errar, eles te matam e te levam. Eles são assassinos? Não. Só tiram você do corpo, você continua vivo. Para você não aprontar muito. Então, da questão 920 a 957, tem uma questão que eu amo ela. Eu a amo, adoro, gosto dessa questão. Que é a questão 932, que é o seguinte. A pergunta é um pouco longa, mas eu resumi. Por que há uma predominância, ou uma aparência predominância, dos maus sobre os bons? E a resposta é fantástica. Porque os bons são tímidos. Quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum no passado, é uma cena fantástica. A hora que o mal vinha pelo esgoto, pelos canos, o castelo tremia, chacoalhava, e todo mundo ficava assustado porque sabia que era o mal chegando. Escandaloso, mal criado, e metia a cara assim pelo cano, ei, cheguei. Os bons, tímidos. É uma analogia. Nós vivemos numa timidez muito grande. Por isso que há essa predominância do mal, inclusive sobre nós mesmos. Nós, às vezes, somos muito tímidos para corrigir em nós algumas coisas. E aí há uma predominância. Ah, eu falo assim porque minha família toda é assim. Ah, é que eu sou italiano. Italiano fala com as mãos, eu também falo com as mãos. Que história é essa que o italiano é mal criado? Ainda culpa os italianos. Ah, é que nós somos espanhóis, somos sangue quente. E o resto é o quê? Sangue frio, tolo, bobo? Para de jogar culpa nos seus antepassados. Não faça essas comparações descabidas. Sabemos que temos povos mais... Nós, brasileiros, nós somos efusivos. Vê o brasileiro no aeroporto, ele chora quando vai, chora quando chega, grita, abraça, fura a fila, é uma baderna. Aí você vê o europeu chegando, é um lorde, é quieto. Outro dia eu estava no aeroporto em Campinas e eu vi um camarada com a jaqueta dos Hell Angels. E eu olhei, ele tinha uma moto, e eu falei, puxa, vai chegar um grupo de Hell Angels aí, isso vai ser uma farra, e eu gosto de uma baderna. E chegou 3 Hell Angels, paramentados com a jaqueta, uma educação. Eu falei, não se faz mais motoqueiro como antes. Eu achei que eles iam chegar quebrando, chutando, eu já ia pegar uma jaqueta para mim, roubar uma moto daquela, não deu nada certo. Nada certo. Mas nós somos assim, efusivos. Então, olha, há uma predominância. Esse capítulo, Penas e Gozos Terrestres, da questão 920 a 957, complementa esse item que eu estou lendo sobre a porta estreita. É importante fazer esse estudo casado, para que a gente entenda dessa porta estreita. E eu vou lembrar a vocês de uma fábula espírita. Narra os espíritos que havia uma princesa. Uma princesa muito bela, como todas as princesas dos contos, elas são sempre belas, né? Um dia eles consertam isso. E essa princesa muito bela, jovem, ela tinha um hábito muito estranho, muito peculiar. Ao se dirigir para o seu quarto à noite, ela pisava em tapetes que os pés sumiam, tamanha fofura daquele tapete. E ela se dirigia até a sacada do seu quarto, a sua bela cama king size. Já acendeu a luz, será que vai dar tempo de contar a história? Eu vou contar, senão depois eles me expulsam. E aí, o que acontece? A princesa ia até a sacada, olhava o tamanho do seu reino e dizia, como sou rica, como sou bela,
Minhas terras são maravilhosas. Até que vinha ali o sono, e o deus Morfeu, o deus do sono, a tomava e ela caía em sono profundo. E assim ela fazia todos os dias. Mas certo dia, ela cai em sono profundo e se vê fora do corpo. E dois espíritos cicerones a tomam pelo braço e a levam para uma determinada região na pátria espiritual. É uma cidade linda, as ruas arborizadas, os animais belos, bem tratados, os cães, os jardins, cada construção mais linda que a outra. Ela se depara diante de um grande castelo. É o castelo mais lindo daquele quarteirão. E ela pergunta para os espíritos cicerones: quem é o proprietário? Quem é o dono? Quem teve a ousadia de fazer um castelo mais belo que o meu? As torres tocam as nuvens. Que beleza! Quanta cor! Olha os jardins. E um dos cicerones, um dos espíritos, diz para ela assim: princesa, esse castelo é do seu jardineiro. E ela diz: não é possível, ele é um ignorante, iletrado. Eu pago muito pouco para ele. Ele só sabe cuidar dos meus jardins. E sai andando e eles vão atrás. Muda a paisagem aos poucos. As ruas já não são mais tão belas. As casas já não são mais tão lindas. Os cães param. O ambiente fica escuro, irrespirável. As casas tortas, construções mal acabadas, tudo parece não ter organização. E ela se depara diante de uma casa muito feia, uma construção muito estranha, ao ponto que traz a ela um certo desconforto. E ela diz: quem é que construiu isso? Essa pessoa não tem bom gosto? Que coisa feia. E eles dizem: é sua. Você, princesa, vem construindo com as suas atitudes esta moradia. Quando eles falam isso, ela toma um choque e acorda no corpo. O dia já estava amanhecendo. E, como princesa, ela grita, os funcionários vêm, e eles logo dizem: princesa, o banho, o café, a mesa está posta. E ela diz: não, chame lá na mesa urgente o meu jardineiro. E ele nunca tinha entrado na sala de café. Ele entra e ela o interroga: miserável, quem é você? O que você tem feito com o dinheiro que eu tenho te dado? Como que você tem um castelo? Ele não entende nada. Mas que castelo? Eu durmo aqui no castelo, durmo no quarto dos funcionários. E ele diz: princesa, o que você me paga, eu distribuo para os pobres. Em volta do castelo, moças tão jovens como você, tão belas, andam quase desnudas. Senhoras e senhores velhos, eu visito e divido um pouco do que eu ganho. Venha comigo hoje à tarde, após o expediente. Venha visitar, fazer um roteiro comigo. A senhora tem tantos sapatos, tantos vestidos. A senhora vai ver moças com os pés descalços, machucados. Crianças famintas, sem roupa. Venha. E ela foi. E ela passa a sair todo dia à tarde e muda o padrão vibratório dela. Aquele homem não era um ignorante. Ele tinha feito a opção pela porta estreita. Ele tinha feito a opção por andar na retidão. Ele tinha feito a opção por sentir o frio no corpo do outro, no seu próprio corpo. Ele tinha percebido que aqueles pés descalços poderiam ser calçados com alguma coisa que fosse ali doado, um pedaço de tecido, um vestido qualquer, um pão qualquer. E os espíritos finalizam essa fábula dizendo: a construção que ele fez, cada ato de bondade ele jogava um tijolo de luz para o céu. E ia construindo a sua moradia, que ele nem sabia, não tinha intenção.
Amados irmãos, será que temos jogado para o alto tijolos de luz? Que tipo de moradia nos espreita? Será que iremos passar pela porta estreita, ou como diz o Evangelho, o Senhor dirá: quem é você que bate? Mas eu comi, eu estive com o Senhor, eu fiz palestra em teu nome, Jesus. Não, não te conheço. Porque maltratastes, fosse injusto, fosse um iníquo, que é aquele que pratica ato de maldade, ato de perversidade. Quem será que nós iremos encontrar na porta estreita? A doutrina espírita faz esse convite para que a reforma íntima se faça presente em nossas vidas, para que nós possamos passar pela porta estreita tranquilamente. É bom fazer um regime de maldade. É bom fazer uma lipoaspiração de mau caráter, tirar um pouco, né? É bom fazer um corpinho fitness de doação de amor. Ninguém está pedindo uma tonelada, toda a sua roupa, todas as suas blusas de inverno, mas não é possível que 1 grão de arroz pese em teu bolso. E ainda assim que não tenha 1 grão de arroz, dê o seu sorriso, dê o seu olhar, dê a sua postura, ore pelo paz e amor. Não sou exemplo de nada, mas muitas das vezes eu sento no banco, não oro por mim, oro pelo pequeno e belo recanto. Não peço por mim no Evangelho no lar, peço para que Bezerra e Eurípides tenham força para aguentar os médios da casa, para que a gente possa acordar para a realidade de servir melhor junto ao Cristo. E amados irmãos, diante de tudo isso, fiquemos com a caridade, porque fora dela não há salvação. Que Jesus nos ampare e nos dê a sua paz. E o tijolinho de luz, vamos jogando aos poucos, um ou outro. Uma hora a nossa casinha será feita. Muito obrigado. Agradecemos ao Evandro essa palestra que nos chama a atenção para que fiquemos mais atentos nas nossas atitudes. E neste momento, nós vamos tentar sentar corretamente, deixando espaço para que os médiuns possam passar à nossa frente. Vamos convidar os médiuns já para iniciar a vibração dos passes, e nós vamos ligar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, e receber, através destes médios, as energias do passe que a espiritualidade trouxe para nós na noite de hoje. Essas energias vão adentrando através do nosso coronário e passando por todos os nossos centros de força. Vamos manter nas nossas mentes pensamentos positivos, alegres, para que assim nós possamos receber as energias positivas que vêm do alto. Que a nossa fala transmita sempre palavras de apoio, de amparo e de amor. Quando falamos em caridade, a nossa expressão é grande parte dessa caridade, porque é a partir daí que nós damos acesso a entender o que o nosso próximo está passando, o que o nosso próximo está precisando. Então, vamos tratar das energias do nosso laríngeo. E, em seguida, as energias que vão chegando no nosso cardíaco.
e de encontro com a nossa centelha divina que temos, todos nós, podemos resplandecer. A partir do momento que nós trazemos para dentro de nós os pensamentos positivos, energias brilhantes, maravilhosas, esse sentimento de amor abraça todos que estão próximos de nós. E nós conseguimos fazer o bem pelo sentimento, pelo pensamento. Muitas obras também pelas nossas mãos, é claro, precisamos fazer. Mas tudo começa no pensamento e no sentimento. E é através desse pensamento, desse sentimento, que nós vamos estendendo as nossas mãos ao nosso próximo. Pedimos à espiritualidade bendita que, através dessas energias, possam trazer para o nosso corpo físico, nosso corpo material, nosso emocional, nosso espiritual, possa nesse momento ser harmonizado, possa receber essas energias brilhantes, energias de cura, que nós possamos estar atenta para o nosso dia a dia, que tenhamos também a caridade para conosco, observando o nosso corpo, observando o que estamos precisando. Para ajudar ao próximo, nós temos que começar olhando por nós. E assim, essa energia que vai passando por todos os nossos centros de força, nos envolve, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo muito amor. E a partir deste amor que trouxemos para dentro de nós, nós vamos mentalizar os nossos lares, os nossos queridos que estão lá neste momento, se não estão, estão chegando ou chegarão. E vamos envolvê-los também neste amor. Vamos olhar para eles e ver em cada um deles o Cristo. Porque quando abraçamos e aceitamos cada um deles, como eles são, dando o apoio que formos capazes, nós estamos fazendo o que ensina o Evangelho. Nós precisamos ajudar aceitando o que é cada um que está conosco, que convive conosco, e tentar fazer o melhor, mas respeitando a privacidade e o desejo e a escolha de cada um. Lá no nosso lar, vamos passar por todas as dependências e vamos levar essas energias, buscando o olhar do Cristo para dentro do nosso lar. Que, ao chegarmos lá, durante toda a semana, possamos levar palavras de amparo, de amor, de carinho. Essa demonstração de carinho que fazemos dentro do nosso lar é a escola, para que nós possamos fazer em todos os lugares que nós formos, para que possamos olhar para a humanidade com amor. E aí expandir os ensinamentos de Jesus. Realmente viver e conviver amando ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. E neste momento, vamos vibrar pelo planeta Terra, para o equilíbrio do planeta Terra, que juntando todo esse carinho, todo esse amor que temos em nós, possamos nos dar as mãos em pensamento, envolver todos aqueles que se encontram em grande sofrimento e levar a eles o nosso pedido de bênção da espiritualidade, para que esses sofrimentos sejam amenizados e que o sentimento de amor, que eles possam perceber que o mundo, que a irmandade, que a humanidade também pensam neles, que também fazem prece por eles, para que tudo possa melhorar e para que nós, que hoje somos tímidos, possamos demonstrar melhor o amor e o respeito quando expomos
a nossa opinião sobre tudo que acontece no nosso planeta. Nós precisamos demonstrar esses ensinamentos no nosso dia a dia, para que nossa palavra de realmente apoio e de amparo aos que sofrem possa chegar como uma corrente devagarzinho no coração de cada um deles. Vamos, neste momento também, pedir a Deus nosso Pai, a Ismael, que possa envolver o nosso país em energias de amor, de paz, de trabalho, que nós todos possamos ter o sentimento de amparo ao próximo, aqueles que convivem mais perto de nós, possamos fazer o melhor possível para tornar esse país um país melhor, mais carinhoso, que dá mais amparo aos necessitados e realmente fazer dele a pátria do Evangelho. Vamos também, neste momento, pensar naquele irmão, amigo, colega, que está com algum problema de saúde, pedir a espiritualidade, aos médicos da espiritualidade, que possa envolvê-los com energias de cura, e também que essas nossas energias de amor possam chegar, através do nosso pensamento, até eles, levando um pouco de força, ajuda, coragem, união dos que estão próximos, para que assim, juntos, possamos vencer as dificuldades que nós temos aqui, que está no nosso caminho para o nosso crescimento. O nosso crescimento sempre vai ter que ser em conjunto. E por isso que todos devemos sempre fazer preces, pedir, amparar o nosso próximo. Tudo está bem quando todos estão bem. E assim, pedimos ao Pai Maior a bênção para o nosso recanto, para que aqui sempre se encontre o amparo espiritual, material, aquele necessário. Pedimos também para que todos pensem nos nomes que estão nas urnas, pensem com muito amor nas urnas dos encarnados, que possam, cada um desses pedidos lá colocados, possam ser visto, amparado em tudo que tem a permissão de Deus nosso Pai, que esta vibração possa ajudá-los em tudo que for permitido. Aos desencarnados, a nossa gratidão. Muito obrigado e boa semana. E ainda permanecendo nesse ambiente acolhedor, de amor e serenidade. Agradecendo ao Evandro pelas palavras, pelo modo de se conduzir para entrar na porta estreita. Convido a todos a mentalizar a natureza, suas matas, suas flores, seus frutos, suas ervas, suas plantas. E que a equipe espiritual, os médicos, os biólogos, os físicos e os químicos procurem, através desses recursos, fluidificar as águas aqui presentes. As águas dos nossos lares, as águas dos hospitais, as águas em que se encontram os enfermos do corpo e da alma, das águas das clínicas de dependência química, das águas dos lares de idosos. Assim agradecemos e pedimos para dar prosseguimento à reunião de hoje, que será de forma diferente. Saudamos a todos os médiuns que compõem a equipe do trabalho das segundas-feiras, dos dois planos da vida. Saudamos a plateia amiga que pacientemente
aguarda. Eu não sou um nome conhecido, um alguém estampado, talvez um título de ninguém me caberia melhor, mas falo em nome dessa pleiade de irmãos que rumaram para cá na noite de hoje e tomaram assentos nas poltronas do mundo espiritual, que se misturam junto aos encarnados, que tocam, que vibram e que oram e que recordam. E eu capto o pensamento deles e ouço eles a dizer: eu sou aquele que a boca faminta, na noite fria e solitária, o teu pão me alimentou. Eu sou aquele outro que vesti as sobras do teu tecido, que protegeu o meu corpo das intempéries do dia. Eu sou aquela que cheguei chorosa, desesperada, pedindo notícias do filho amado recém-partido, e saí com um bilhete em que estava escrito: mamãe, eu vivo, viva e siga. Eu sou aquele que partiu deixando o lar, na preocupação de quem iria sustentar. E do lado de cá trabalho e te aguardo. Me espere. Não sou mais o mesmo homem. O Evangelho de Jesus me transformou. E agora entendo a partida precoce. Eu sou aquele que cheguei doente. Recebi o passe. A água foi edificada. Me acolheram. Me vestiram. Eu sou aquele que na loucura cheguei, gritando, xingando, mal educado no campo mediúnico, e aos poucos me acalmei. Muito obrigado, paz e amor, pelo Espiritismo que me ofertou. Eu sou aquela outra que em desespero tirei a própria vida, senti o corpo frio, os dias de tormenta, até que um dia uma voz doce e suave me orientou e do suicídio me tirou. E agora me preparo para uma nova experiência, um novo corpo, uma nova vida. Obrigado, Senhor, por esta casa que tanto me amou. Eu sou aquele outro que em desespero pela drogadição, pelas noites de loucura e devassidão, aqui aportei. Não sabia se era vivo ou morto. Aqui chorei e aqui me descobri, aqui fiquei. Obrigado. Eu sou aquela que te aguarda, a esposa que parte e te espera. Não desista, não pare a tua marcha, siga com Jesus. O amor que nos une há de nos reencontrar de novo. Por ora, siga. Obrigado, Senhor, por não ser ninguém, mas por muito ter aprendido e recebido o amor que vocês nos ofertou. Deixo-vos paz, deixo-vos a recordação da caridade que educa e liberta. Deixo a palavra do Cristo que nos soergue. Deixo-vos o meu abraço. Amélia Rodrigues. Pai de infinita bondade, misericórdia e amor,
Graças te damos por mais este banquete espiritual que recebemos na noite de hoje, reabastecendo os nossos corações e mentes, nos fortalecendo enquanto família nucleana, e ao mesmo tempo, Senhor, espargindo sobre nós todas essas energias salutares e medicamentosas, para que continuemos a nossa jornada na alegria de servir, na alegria de compartilhar momentos felizes, acolhendo ao nosso próximo com muito amor, respeito e carinho. Graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, muito equilíbrio e muita saúde. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.